Alberto Almeida é um querido amigo do movimento espírita do estado do Paraná, que visita desde 1991, quando aqui esteve pela primeira vez e realizou um périplo doutrinário pelas cidades de Curitiba, Guarapuava, Pato Branco, Cascavel, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa. Atualmente, além de colaborar com a União Espírita Paraense, é diretor da Associação Médico Espírita do Pará, a AME Pará, e do Jardim das Oliveiras. E estará conosco virtualmente na 23ª Conferência Estadual Espírita, nos dias 12, 13 e 14 de março. Profissionalmente, é médico, clínico geral e homeopata, terapeuta de família e transpessoal. Por isso, algumas das nossas questões serão direcionadas para o que envolve especialmente a saúde, os cuidados com o corpo. A primeira pergunta: Alberto, é equivocado manifestarmos o desejo de não sermos ressuscitados em um eventual evento clínico que nos conduza a uma parada cardíaca ou respiratória? Depende da circunstância. Porque, do ponto de vista médico, nós temos 3 possibilidades de olhar essa forma como lidamos com o paciente que está num processo de parada cardiorrespiratória. Um é a eutanásia, que a gente pode permitir que a pessoa desencarne por omissão, uma eutanásia passiva, não fazendo a ressuscitação diante de uma parada cardiorrespiratória, porque o paciente tem uma doença grave, ou então porque é um paciente que tem uma doença dita incurável, ou porque ele estava pedindo para morrer. Isso é eutanásia passiva. Eu deixo de atuar quando deveria ter atuado. Há a perspectiva, no entanto, de um enfermo estar terminal do ponto de vista da exaustão das suas atividades biológicas, do seu fluido vital, e ele está no esgotamento das suas energias vitais. Aquilo que a gente diz em medicina, da falência múltipla dos órgãos. Aí ele faz uma parada cardiorrespiratória, não cabe ressuscitar. Fazê-lo é distanásia, numa linguagem médica, porque não corresponde à psiquiátrica, porque ela não tem essa correspondência para a terminologia. Na linguagem médica é uma distanásia. Você quer manter uma vida que chegou ao fim, ou heroicamente querer mantê-la quando ela já não pede ou não tem consistência para seguir adiante. Então, uma é a eutanásia, a outra é a distanásia. Do ponto de vista médico, a conduta correta, portanto, é a ortotanásia. Na linguagem, usando o termo etimológico da palavra, é permitir que a morte chegue em seu tempo natural, normal. Então, é natural compreender, portanto, que a ressuscitação cardiorrespiratória, ela nos remeta a que paciente, qual é a idade, qual é a circunstância, qual é a motivação. Porque, por exemplo, você tem um paciente que vai e traz um movimento de descerebração, está descerebrado. Ou seja, ele está com morte cerebral, ou, numa linguagem médica, morte encefálica. Então, esse paciente não tem como mais voltar a viver, mas tem uma vida vegetativa. Se ele faz uma parada cardiorrespiratória, você pode até ressuscitá-lo. Para quê? Você está querendo fazer a doação de órgãos e fez uma intervenção num jovem que fez circunstancialmente uma parada cardiorrespiratória, já está descerebrado, você já confirmou mediante o eletroencefalograma, angiografia cerebral, mas você precisa do corpo ainda funcionando para extrair alguns órgãos para fazer o transplante. Estou levantando aqui uma ocorrência que me veio, que é uma possibilidade válida, mesmo a vida mental já tendo se estabelecido, definida com a desencarnação pela morte encefálica. Mas ainda há uma circunstância que motiva você assegurar aquele corpo vivendo. Por exemplo, uma mulher grávida que está com morte cerebral,
faz uma parada cardiorrespiratória, você faz a ressuscitação, porque tem uma gravidez em curso com a possibilidade de salvar a criança, se essa gravidez está com 8, 9 meses, por exemplo. Então você ressuscita, porque senão a criança vai morrer. Ressuscita para poder fazer o parto. Há circunstâncias na literatura médica da mãe que já está descerebrada, portanto, inviável para voltar à vida de relação, está morta do ponto de vista médico, porque tem morte encefálica, mas grávida enseja o nascimento da criança. Então a vida tem esses semblantes que a gente precisa contemplar, podendo, no entanto, estar bem lúcido sobre se é uma atividade que me leva ao apressamento da morte e por isso eu não faço a ressuscitação porque eu quero ficar com patrimônio, porque o paciente pediu, ou por um juízo de valor, quando é possível ressuscitá-lo, ou, no extremo oposto, eu quero manter a vida de uma pessoa de 100 anos que está em exaustão física absoluta e fez uma parada e eu vou ressuscitá-la? Não faz sentido, é uma distanásia. Então esse olhar de bom senso faz-nos, portanto, optar pela ressuscitação cardiopulmonar em tempo certo, no momento certo e nas circunstâncias que apontam nessa direção desse tipo de intervenção. Atletas e artistas que realizam acrobacias arriscadas, que eventualmente poderão comprometer-lhes a integridade física, até conduzindo-os à morte, podem ser considerados suicidas indiretos? Tudo depende da consciência. Todavia, se alguém se submete a uma prática esportiva, muito comum hoje, no campo do urbanismo, no campo da natureza, onde você faz algumas práticas objetivando o lazer e expõe-se indevidamente à morte, não usando equipamento de proteção, não estando fisicamente apto a fazer aquela escalada, por exemplo, no alpinismo. Eu vou fazer um alpinismo, seja na montanha ou no gelo, eu preciso ter uma competência orgânica física absurda para poder suportar temperaturas altas, para ter força para caminhar, na medida que vai faltando oxigênio, eu vou subir na montanha. Se eu não estou preparado para isso, nem cuido, nem faço o investimento e nem a investigação para ver se tenho condição, nem levo os equipamentos adequados para a minha sobrevivência, isso é um suicídio que pode ser direto ou indireto, dependendo da consciência que a pessoa tem. Hoje tem o base jump, a pessoa se projeta ou de cima de uma antena, ou de cima de uma montanha, ou de cima de um prédio, ela se projeta dali com um paraquedas. É o esporte mais radical que mais mata, é esse. Porque qualquer erro a pessoa morre. E as pessoas fazem isso e o índice de falecimentos é incrível. A última estatística que eu vi é a cada 500 um morre. Então veja, um índice altíssimo. Então teríamos que ter bom senso. Eu tive a oportunidade de ver o Cirque du Soleil e observei bem isso. Eles não fazem nenhuma atividade que coloque em risco a vida. Qualquer malabarismo que envolva risco, eles estão com o cinto enganchado no sistema de proteção, porque qualquer desequilíbrio, ou eles caem na rede, ou eles estão amparados no cinto, naquele fio de metal. Então, é um absurdo, portanto, avaliar e imaginar que eu posso fazer manobras radicais, por exemplo, subir uma montanha, sem nenhum equipamento de segurança, que é um dos esportes. Você vai fisicamente frágil. Como é que você vai subir uma montanha e vai escalá-la sem nenhum equipamento? Então, são coisas que nos levam a pensar de que há, numa certa medida, um grau de responsabilidade que a consciência de cada um haverá de dizer. Há inúmeros esportes radicais e que levam, alguns até consagrados, por exemplo, o boxe. O boxe, a cada um, morre a cada 220. Na estatística de 2018, a cada, 2.200 atividades do boxer, um falece, entra em nocaute e às vezes morre.
é uma estatística altíssima, para um esporte extremamente violento. E então nós estamos num mundo onde a gente se permite ainda algumas atividades que são chanceladas pela sociedade e as pessoas se colocam nessas atividades desses esportes ditos radicais e colocam em risco a sua vida e algumas abusam. Me parece, portanto, que cada um deverá responder à própria consciência sobre qual é o nível de consciência que ela tem com que ela se entrega a essas atividades, mormente quando ela o faz sem ter condições físicas, sem instrumento de proteção, abrindo mão de tudo quanto possa protegê-la, é, na verdade, um suicídio anunciado. Existe alguma explicação para esses atos em que a pessoa demonstra total destemor? Fico pensando o que motiva uma pessoa a exercer. Então, algumas pessoas gostam da adrenalina. Vi um recentemente que desencarnou, fazendo esse trabalho de estabelecendo esse movimento através de uma atividade arriscada. E ele desencarnou e a esposa dizia, não, essa era a vida dele, ele gostava muito disso. Eu fico assim, fico olhando a viúva lá com as crianças órfãos e a pessoa vai buscar uma atividade extremamente perigosa, com risco altíssimo, por prazer, por um segundo de prazer. Então eu fico imaginando o que é que está por trás disso. Então, há muitas possibilidades, evidentemente, desde aquela de alguém que está desgostoso da vida, alguém que gosta da adrenalina e dos movimentos arriscados porque quer se desafiar, alguém que quer desenvolver a autoconfiança e quer fazer um enfrentamento de atividades que são cada vez mais exigentes, como uma necessidade interna de autoafirmar-se internamente e projetam isso nas relações, e projetam isso para as coisas, para os objetos, seja para as montanhas, seja para as atividades no ar, seja para as atividades de salto, seja para as atividades variadas, de canoagem, tem vários tipos de situações, e onde a pessoa às vezes faz essa busca para que ela se supere, um nível de insegurança que pode ter dentro dela, né? Mas também tem o viés do materialismo, uma pessoa que não logra viver uma vida que não está tendo mais sentido para ela, então ela se expõe, porque viver para ela é algo que é como se tivesse já dado na conta, já é desprezível, então é alguém que numa certa medida está buscando a morte. Pessoas que já viveram experiências similares e trazem condicionamentos para práticas desse nivelamento. Veja que nós não estamos aqui colocando em xeque nenhum esporte que seja desenvolvido onde aconteça riscos. Você andar na rua de carro, você corre risco, mais do que você andar no alto voando no avião, por exemplo. Você sempre está correndo risco. Nós estamos analisando aqui o sistema de desproteção, a desvalorização da vida, a exposição a riscos absolutamente inúteis, sem nenhuma utilidade para a humanidade. É isso que nós estamos analisando. E nessas circunstâncias, as motivações podem ser variadas. Alguém que esteja, por exemplo, num transtorno, vivendo um transtorno, pode viver um transtorno e começar a querer experimentar um tipo de esporte para o qual não tem a menor habilidade, mas está num transtorno do humor, na fase eufórica, e vai desencarnar, porque a pessoa não tem o senso das proporções, a pessoa psiquiatricamente não pode exercer uma atividade radical. Mas se alguém não perceber e não se der conta, a pessoa pode iniciar-se no esporte radical e logo perder a vida no primeiro salto, no primeiro pulo, no primeiro movimento, porque é uma pessoa que está fora da sua sanidade mental. Então, penso que há tantas motivações quantas são aquelas que cada indivíduo elege para buscar o exercício de uma prática perigosíssima, sem sistema de proteção, expondo-se a risco desnecessariamente. E aqueles que não atenderam aos cuidados necessários durante a pandemia, não dando importância a nenhum deles,
contraíram a Covid-19 e desencarnaram. Podem ser considerados suicidas? Depende do nível de consciência da pessoa, porque há muitas pessoas que supõem, na sua ignorância, que não precisavam fazer isso ou aquilo, e não fazem o sistema de proteção. Eu vi um vídeo agora recentemente, a médica diagnosticou Covid, sugeriu que a pessoa fosse buscar o remédio, aí disse, eu não vou morrer mesmo, disse para a esposa. Ele foi, começou a tomar cachaça na beira do rio e começou a chupar limão galego. E diz ele que foi fazendo isso, mas sem misturar. Ó, você veja, tomava cachaça e chupava limão galego. E aí ele ficou bom. Aí disse, descobri a cura para a Covid. Então você vê a completa ignorância. Esse homem não queria morrer quando foi lá para tomar cachaça. Esse homem achou que ia morrer e aí, na sua ignorância, foi viver a morte bebendo. E tinha limão galego, chupou limão galego. E achou a partir daí que ele descobriu a cura do SARS para o SARS-2. Então, eu quero dizer que há muitas manifestações que refletem vários níveis de consciência que lidam com o sistema de higiene, o sistema estabelecido pela epidemiologia do ponto de vista médico, que provoca protocolos, recomenda protocolos que às vezes tem consenso, porque muitos protocolos não têm consenso, dependendo do país, do grupo de pesquisadores ou de médicos. Há muita divergência, eu quero dizer, mas tem alguns que são consenso. E as pessoas valem-se, dependendo deste ou daquela motivação, deste ou daquele caminho, sem necessariamente estar pensando em morrer. Ou matar o seu ente querido, porque traz a contaminação. Acham que estão muito bem. Eu vi um que se dizia religioso, eu não acredito que seja, que ele tinha uma máscara. Então ele usava uma máscara divina. Então ele fazia assim, a máscara estava posta. Era uma máscara invisível, que se você quisesse comprar, custava R$200, que ele mandava por correio, e que se você abrisse, você não ficasse assustado, porque ela era invisível, ela não estava lá, você tinha que colocar como ele estava colocando. Então, ou ele era um doente psiquiátrico, ou ele era um explorador contumaz. Quer dizer, existem essas pessoas. Uma pessoa que vai e usa essa máscara invisível achando que está protegida por Deus e se contamina, por exemplo, e morre, ela não teve a vontade de se matar. É uma pessoa parca de inteligência, que estava numa crença cega, manipulada por um pseudo-religioso, talvez um psicopata, e se deixou levar pelo explorador e morreu. Pode ter morrido, se é que a divindade compadecida dele não pudesse intervir. Se não interviu é porque também essa possibilidade existia da desencarnação, porque, convenhamos, uma pessoa que é muito pobre de inteligência e segue um cego, seguindo outro cego para o abismo, a divindade pode intervir para que ambos não caiam, pelo menos aquele que segue, não caia também no abismo, por misericórdia, se for do merecimento daquela segunda pessoa. Então, vamos considerar as diversas circunstâncias que envolve aquela escolha e que faz com que a pessoa, seja por fé, seja por acreditar num profissional. Eu vi profissionais fazer recomendações antagônicas a outros profissionais. Eu vi grupos de especialistas, fazerem notas públicas que eles não seguiam para os seus pacientes, mas para ficar bem na sociedade faziam determinadas afirmações do ponto de vista da especialidade num sistema de sociedade. Portanto, era uma sociedade que se manifestava de uma especialidade, mas ele, como profissional, usava uma outra metodologia que ele se desdia ali daquela sociedade. Eu fico pensando nesse anacronismo, nessas contradições que nós podemos viver. Então, alguém segue uma orientação de um profissional absurda e, às vezes, coerente, não sei. Eu, esses dias, tive, por exemplo, a possibilidade de viver uma pessoa assim. Estava no Rio de Janeiro, era uma amiga, conectada por um amigo em comum, e ele me disse, olha, fulana de tal está com Covid. Eu digo, então, mas ela está muito ruim. Eu digo, que tal? Ela está sendo tratada? Como é que ela está internada? Não está? Aquelas informações ligeiras. E ela não estava, ela estava em casa, com falta de ar, tosse, grave. E estava tomando só medidas caseiras, porque o esposo, que é uma pessoa que tem uma crença mais natural, não queria levar para tomar medidas mais heróicas,
porque ele discorda ideologicamente. Eu consegui, ao atendê-la, ver que ela tinha uma indicação homeopática de livro, como a gente costuma dizer, ela sugeria a medicação homeopática absolutamente perfeita, que a gente chama de homeopatia de si mínimo, e eu convenci, como é homeopatia, ele aceitou, e ela então tomou o remédio e fez uma melhora absurda em 24 horas. Mas eu pedi que fizesse uma tomografia computadorizada, que ele não queria que fizesse exame nenhum, mas aqueceu. Ela estava com 50% dos pulmões tomados. Então eu disse à pessoa que fez o contato comum, levando a ela, que somos amigos em comuns, eu disse que ela ia desencarnar, do jeito que ia. Ou a misericórdia divina, por ser uma pessoa tão boa, e talvez por ser boa, mas não ser tão boa a ponto de ser um homem de bem que poderia ter morrido, a gente costuma dizer, evocando o Evangelho, talvez ela tivesse uma intercessão, mas do ponto de vista do acolhimento familiar, ela ia desencarnar, porque estava vivendo a ignorância do esposo, que estava cerceando a busca do atendimento. Ela mora no Rio de Janeiro e estava quase em lockdown lá, na loucura total lá no Rio de Janeiro, com o desconhecimento das regras do protocolo de higiene, de saúde para a Covid-19. Então, os hospitais abarrotados, enfim, ela ou ia desencarnar, ou a misericórdia divina ia intervir, considerando de que ela estava sendo vítima do esposo, que estava também de boa mente, achando que estava ajudando ela, fazendo medidas domésticas, mas que não tem comprovação científica. Então, eu estou colocando esse exemplo que eu vivi essa semana, há 15 dias atrás, para mostrar o que nos move. Agora eu posso não usar nada, que a minha vida não presta mesmo, estou mais para lá do que para cá, eu estou com câncer mesmo, o outro já teve uma desilusão amorosa, a vida não faz mais sentido sem o meu grande amor, ou então meu filho já foi, eu quero encontrar meu filho. Quantas pessoas que perderam a convivência de um ente querido, que não tem uma fé robusta, anseiam ter o Covid e desencarnar para ir ao encontro do ente querido. Aí há um suicídio. Porque a pessoa, como que provoca, ela busca se contaminar, não toma nenhuma medida de higiene sanitária, porque, no fundo, ela quer ir atrás. Então, vejam que, mais uma vez, tudo depende da consciência com que a pessoa se expõe ou não ao vírus, seguindo ou não seguindo o protocolo. Temos observado o crescimento dos estados aflitivos nas pessoas. Desânimo, depressão, desespero, desamor pela vida. Por que é tão difícil encontrar um sentido para a vida? E como combater essas doenças da alma? É que nós estamos na exaustão de um ciclo. O nosso planeta tem um modelo de funcionamento que já deu o que tinha que dar. Agora só está dando marcha ré. Ou seja, dando os sintomas de que a gente precisa mudar. Sabe o sapato que já não cabe mais no pé, tem que mudar o sapato? Esse paradigma não dá conta mais de atender a nossa humanidade. Então nós estamos colapsados. E isso se manifesta com os sintomas aqui assinalados. Então vê essa crise existencial, de existir, que se fala de desamparo, de vazio interior, que se manifesta como compulsão, que se traduz através dos processos depressivos, que se lança para as drogas na tentativa da anestesia dessas grandes dores, que, portanto, me remove para esse cortejo de sintomatologia que fala de um ego esclerótico, de um ego que está egossuicídio, ou egocídio, onde o ego já não consegue mais sobreviver e começa a entrar em decadência. Então, é a falência de um modelo que não está pautado em princípios e valores que dão conta de sustentar o indivíduo na sua caminhada. A vida ela tem que ter um significado e ela tem que ter um sentido, um propósito. Se eu não consigo um significado adequado e se eu não tenho um sentido existencial, eu entro em desânimo. Eu não tenho forças para enfrentar isso. Para que enfrentar isso e aquilo? Para que viver?
Então as pessoas vão se entregando à mesmice de uma sociedade de consumolatria, uma sociedade de vence quem é jovem, quem tem muito dinheiro, quem tem sucesso, muita força e muitos bens, e eu não tenho. Mas também quem tem também está em crise. A gente vê os ases da sociedade que estão nos píncaros da pirâmide social em crise. Alguns entrando para processos de dependência química grave. Esse é um processo mundial. Então, a Terra vai esgotando a sua condição de planeta de provas e expiações, abrindo espaço para, na sua transição que ela experimenta, para o mundo de regeneração, onde novos valores, novas virtudes, novos princípios vão precisar reger essa sociedade que se diz espiritualista, mas que vive uma religiosidade dogmática, ritualística, vive o materialismo. A proposta é de que se faça uma revisão desse paradigma e nós estamos sentindo a necessidade de vivermos espiritualidade. Não é à toa que esse evento, a conferência, fala do livro dos médiuns, fala da vida além da vida. Há espíritos, propõe Allan Kardec lá na introdução, na primeira parte do livro dos médiuns, falando-nos dessa necessidade, desse salto para considerar espiritualidade. E depois, espiritismo. Mas nós precisamos dar esse salto do materialismo disfarçado de religiosidade para experimentarmos autenticamente espiritualidade, reformatando, portanto, significados e sentidos existenciais, individual e coletivo, e aí nós vamos poder fazer um novo movimento interior e grupal, e esses sintomas que foram aqui alinhavados na pergunta, eles naturalmente cedem lugar para luzes opostas que lhes correspondem. Nesses dias em que vemos proliferar religiões e religiosos de grupos de autoajuda para as pessoas, por que tantas pessoas ainda chegam ao suicídio? Os religiosos e terapeutas estamos falhando em nossas abordagens? A vida é muito apressada. Tudo converge para a necessidade do êxito e do sucesso sobre os outros. Há a necessidade do descartável, que hoje eu uso e logo em seguida já não mais é necessário e eu preciso substituir por um outro. Uma convivência onde a gente abusa das pessoas e usa impropriamente as coisas, aonde as relações afetivas, emocionais se enfraqueceram e aonde a religião pauta-se muito pelo culto externo e esquece os seus frequentadores e às vezes os seus líderes do simbólico que o culto poderia sugerir, encaminhando as pessoas para um salto no campo interior e no campo espiritual. Então há, em realidade, uma decadência do ponto de vista daquilo como nós observamos a sociedade em se organizando. Então nós vamos ver, por exemplo, a estrutura do país como o Japão, por exemplo, agora em outubro do ano que passou, ele tinha, o Japão, mais suicídio em outubro do que todo ano se somasse a Covid-19. Um país que tem quase 19 pessoas que se suicidam a cada 100 mil pessoas. Um país de ponta, que tem a maior taxa de suicídio no mundo. Enquanto a gente está correndo atrás da Covid, o Japão precisa tratar epidemicamente ou endemicamente o suicídio como um processo devastador. Num país que tem um alto índice daquilo que a gente chama de DH, do Índice de Desenvolvimento Humano. Tem saúde, tem escolarização, tem mobilidade urbana. Mas aonde está o ser humano? Qual é a concepção do ser humano? Uma sociedade que exige muito, uma sociedade cuja disciplina está posta, mas que a rigidez também comparece. Enfim, é esse o cenário. É o cenário, portanto, dos fins dos tempos anunciados pelo Evangelho e que Kardec assinalou em obras póstumas
cujo o suicídio seria uma das manifestações dessa sociedade e de loucura, transtornos mentais, usando a linguagem, atualizando a linguagem. Então, nunca vi tantas doenças mentais. É impressionante o processo epidêmico, pandêmico de doenças mentais que tem emergido com todo o avanço que se estabeleceu na farmacologia médica, das pesquisas. O arsenal que temos hoje de medicamentos na mão dos psiquiatras, não tínhamos há 60 anos atrás, longe disso. Hoje temos tudo isso. E as pessoas continuam vivendo muito mal e se matando. Então nós precisamos estar reolhando a forma como nós lidamos com a vida. Eu gosto muito da fala no livro Nas Fronteiras da Loucura, de Bezerra de Menezes, quando faz o enfoque acerca da dependência química e das suas consequências suicidas que vêm diretamente, e ele o faz fazendo-nos a atenção para esse afloramento da espiritualidade e de Deus. Nós precisamos de Deus, mas nós precisamos de um Deus que nos ame, um Deus misericordioso, um Deus que nos acolha, não esse Deus que vê se peca, se não peca, esse Deus que é só da prosperidade, e a maioria não está na prosperidade, como é que é? Esse Deus que está no comércio de quem pode, esse Deus não convence, esse Deus ele é um humanoide. Então essa percepção cósmica da vida e o realinhamento com o Criador vai operar mudanças nas práticas religiosas e nos religiosos, efetivamente, e nós haveremos de encontrar um bafejamento nas doutrinas religiosas, vamos resgatar a imortalidade da alma e a comunicabilidade, nós vamos resgatar, porque em época de Covid, o quanto o Espiritismo tem pujança em função da possibilidade de dizer os seus mortos não estão mortos, estão vivos e podem se comunicar. Não tem nada mais grandioso. E é o Espiritismo que faz isso de forma científica, de forma cabal. Mas ele não está fazendo outra coisa do que o que Jesus fez no seu tempo. Jesus fez isso também. Surgiu antes de 3 dias, muito antes de 3 dias, já apareceu. Então, hoje, a ciência médica também já avançou nessa direção, mostrando que a consciência não é o cérebro. Então, nós estamos num caminho para reformatar. É uma revolução que estamos estabelecendo no campo da cultura, da cosmovisão. O Espiritismo faz parte dessa mudança e nós vamos entretecer, portanto, religiosos, já tem muitos religiosos notáveis, cuja fala, cuja atitude são profundamente coerentes com verdadeiros profetas, mas ainda temos aqueles que são os falsos profetas, aqueles que usam a religião a interesse dos seus próprios bolsos, aqueles que, infelizmente, ainda não conseguem comunicar a imortalidade da alma, a comunicabilidade e a presença da reencarnação por limitações psicológicas e culturais e de crenças, mas tudo isso será inevitável na roda do progresso. Alberto, qual a situação do espírito quando opta a pessoa pela criogenia? Fica preso ao corpo? Sofrerá por isso? E isso retardará seu progresso? A criogenia é a tentativa de se manter imortal, imortalizando o corpo. É um pouco daquilo que fazíamos lá atrás na mumificação dos corpos, tentando dar perenicidade aos faraós. É, portanto, uma medida que, do ponto de vista de uma análise mais apressada e superficial, já nos dá a dimensão do quanto de dificuldade nós enfrentaríamos se conseguíssemos congelar uma pessoa que está doente, para que depois pudéssemos tratá-la, ou uma pessoa para que ela não morresse. Temos essa visão quando tem pessoas que acordam de um transe de coma, depois de 15 anos. Ela acorda, parece que ela... Estou no outro mundo 15 anos depois. Você imagine você acordar e os seus entes queridos já desencarnaram. O que vai acontecer com o cérebro no longo tempo em que ele fica congelado? Ou com os outros órgãos? Não se sabe isso. O que vai acontecer com a tua dinâmica socioafetiva, que não é a mesma?
com as crenças e as culturas que mudaram. Então, esse olhar é daqueles que não conhecem espiritualidade. Nós somos espíritos, nós somos imortais. Nós não precisamos imortalizar o corpo. O processo da entropia já mostra que o corpo ele vai como uma vela consumindo-se até apagar. Então, a criogenia, ela, do ponto de vista da ciência, é uma tentativa de poder falar de espiritualidade ou da imortalidade, mas olhando para um corpo. Eu me lembro de Jerônimo Mendonça, quando estava lá naquele estado de tetraplegia, e a moça que chorava muito, que estava com câncer, e ela dizia, eu quero ser imortal. E ele olhou para ela e disse, pois bem, meu bem, a pessoa, se nós pudéssemos, Deus, hoje, transformar todos os imortais, você estaria muito bem. E eu? Ele estava tetraplégico. E ela toma um susto quando ele faz essa argumentação, porque ela estava pedindo que ficasse imortal, que ela não queria só ser imortal deixando o corpo pós-câncer, ela queria ser imortal com aquele corpo que ela tinha, mas ela esqueceu de que ela estava falando com um homem tetraplégico. Imagina a imortalidade de Jerônimo Mendonça num corpo tetraplégico. Então a criogenia faz sentido sim para o banco de sêmen. Quando a misericórdia divina concede a maternidade e a paternidade a um homem e uma mulher, valendo-se do sêmen que está lá posto, congelado, e é possível resgatar ali um óvulo, um espermatozoide, e promover a fecundação artificial e promover o renascimento, a reencarnação. E eu tenho acompanhado isso com tanta beleza. Algumas não conseguem porque o karma, mas outras têm a concessão da misericórdia divina e mediante esse esforço heróico, aquele homem que não tem esperma, que nasceu com azoospermia, dá um filho para a esposa. Vai no banco de sêmen, escolhe uma fisionomia mais ou menos similar e eu vi a criança que você não dizia que não era filha daquele casal. Também a criogenia pode ajudar a humanidade através dos pesquisadores e a medicina pode atuar muito bem com isso através das peças de órgãos para o processo do transplante. Medidas, portanto, intermediárias que podem ser usadas com utilidade, com bondade, que a misericórdia divina concede e você, quem sabe, pode valer-se disso como você faz hoje, num grau, às vezes, de curto tempo, você congela para que se transporte uma córnea, por exemplo, de um país a outro, e você faz o transplante. Então, a criogenia, nesse sentido, ela é fabulosa, ela é extraordinária, porque representa o progresso daqueles que fazem a ciência médica, estudando as leis naturais da vida, sem pensarem que são deuses com D maiúsculo. Alberto, agradecemos imensamente por seu tempo, por seus esclarecimentos, que muito nos enriqueceram. Por favor, fique à vontade para nos deixar a sua mensagem final. Por isso, caríssimos amigos, diante de tantas questões desafiadoras e outras tantas que surgem no cotidiano das rodas e nas cabeças do homem planetário que está hoje vivendo essa convulsão, não só de saúde na Covid, mas ideológica, mais religiosa, mais ecológica, nós queremos dizer que nós temos uma doutrina da largueza incrível, porque é capaz de estabelecer pontes com a ecologia, com a filosofia, com a política, com a religião, com a filosofia, com a química, com a microbiologia, com a virologia. André Luiz nos trouxe com tanta beleza um olhar sobre os micro-organismos, as vulnerabilidades e as suscetibilidades às moléstias. Uma doutrina como essa, com farto conteúdo, nos enseja a ter uma fé cristã capaz de poder viver num mundo atormentado sem se atormentar-se, abalado pelos conflitos de diversas ordens, sem perder o rumo, de experimentar uma caminhada sem necessariamente sucumbir às nossas próprias sombras que todos nós temos, de poder viver perdas próximas de convivência ou experimentar doenças que às vezes assinalam que a gente vai desencarnar sem que a gente precise apressar, antecipando a morte
e sem que a gente precise desistir de vida porque o nosso grande amor partiu, que foi o nosso filho, nosso pai, nossa esposa, nosso esposo. Isso é o Espiritismo, uma doutrina veneranda que nos traz Jesus de volta e a capacidade de poder viver plenamente quanto possível cada dia, desenvolvendo-nos, iluminando-nos e podendo saborear a existência, mesmo quando para os outros parece não ter sentido. E de poder viver a paz mesmo quando o mundo vive o caos. E ser útil nesse mundo, ser um agente de transformação nesse mundo, colaborando para que outros tantos possam compartilhar conosco a felicidade que possamos reunir através desse conteúdo colossal que é Espiritismo, uma doutrina que nos trouxe Jesus de volta. Muito obrigado.